Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias enquanto eu faço a minha make. Se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram. Essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você tiver algum relato para me enviar, o e-mail também tá aqui embaixo na descrição. Gente, eu sei que eu tô parecendo um dálmata. A maquiagem saiu um pouco diferente do que eu queria. Isso aqui era pra ser um coração, sabe? Um coração escorrendo. Eu vi assim no Pinterest, eu pensei, não, eu tenho capacidade de fazer, mas ficou nítido que não, né? Não tenho. Mas eu fiz. E lá no meu Instagram, gente, eu tinha prometido que essa coletânea de hoje ia ser uma coletânea de 2 horas de duração, mas não deu. Eu até expliquei no final do vídeo, vou explicar agora no início também, porque hoje eu tô testando o microfone novo que eu comentei lá no Instagram que eu havia comprado para melhorar a qualidade do áudio do vídeo, né? Inclusive eu espero que vocês gostem. E vocês podem ver que ele tá apitando aqui, ó, tá vermelhinho. Então ele vai desligar a qualquer momento. Então como foi a primeira vez assim gravando com ele, eu não sabia mais ou menos quanto tempo a duração da bateria dele ia durar. Eu jurava que ia durar mais porque ele estava desde o dia em que eu comprei guardado na case dele e a case estava com a bateria completa. Eu não sei se ele estava guardado errado, não sei, vou ver melhor isso. Mas eu não consegui gravar as 2 horas. Mas provavelmente essa coletânea vai dar mais de 1 hora de duração. E eu gravei até onde eu consegui, tá bom? Então, mas assim, tem bastante relatos, vai ficar uma coletânea gigantesca do jeito que vocês gostam. Só tô explicando que não é a coletânea de 2 horas, porque infelizmente não deu pra gravar. Mas aí, se vocês gostarem desse tipo de coletânea com essa temática, eu gravo um outro vídeo com os relatos que não deu tempo de botar nessa, né? Por causa do microfone tá acabando a bateria. E é isso, chega de conversa fiada que eu já falei demais e bora pros relatos de hoje. O nome do nosso primeiro relato se chama A Loira do Banheiro. Olá, Ali, me chamo Jéssica. Essa história não aconteceu comigo, mas sim com a minha mãe, mas eu vou contar como se fosse eu mesmo, tá? Não como se fosse a minha mãe. Bom, durante toda a vida, minha mãe estudou em um colégio de freiras que tinha aqui na minha cidade. Hoje em dia, essa escola não existe mais. Na época, era uma escola particular e, né, como vocês já devem ter percebido, era um colégio que era comandado por freiras. Bom, nessa escola tinha uma lenda de que o local era assombrado por uma tal freira que havia morrido dentro ali da escola, pois era um local onde as freiras tinha a igreja também, uma igreja bem grande, então acabava que as freiras moravam ali, sabe? Tinha o lugar que elas ficavam, tinha a igreja e também tinha essa escola, e era particular. Bom, minha mãe começou a estudar nessa escola no que na época se chamava de pré. E aí, como eu disse, ela estudou toda a sua vida ali naquela escola de freira. Ela fez o ensino básico e o ensino médio lá. E minha mãe se recorda de que desde que ela começou a estudar nessa escola, já tinha essa lenda da tal freira, que ela havia morrido no lugar e ela aparecia ali nas redondezas da escola, sempre a fim de assustar algum aluno. Minha mãe diz que sempre ficou com muito medo, desde o primeiro dia que pisou naquela escola e escutou a tal história, mas nunca havia presenciado. Até que quando ela estava no primeiro ano do ensino médio, ela presenciou a aparição da tal freira, que as pessoas chamavam ela de a loira do banheiro. Isso porque o espírito dessa tal freira era de uma freira que era loura, e por ela estar sempre, a aparição estar sempre com as vestes brancas, as crianças a chamavam assim. E bom, nesse tempo que a minha mãe estudou até ela finalmente ver a aparição da tal freira, que eles chamavam de a loira do banheiro, pois a maioria dos alunos via ela dentro do banheiro, a minha mãe já tinha escutado outros alunos dizer ter presenciado a aparição. Inclusive, teve um caso de uma aluna que até teve que sair da escola, pois com ela o negócio foi tão sinistro
que ela ficou com medo de retornar e estudar ali novamente. Mas bom, vou relatar agora o que aconteceu com minha mãe. Nesse dia em questão, minha mãe estava de castigo, pois não tinha feito o dever de casa. E como punição, as freiras sempre deixavam, por exemplo, os alunos da manhã, no caso era minha mãe, até depois do horário, sabe, como uma forma de punição, fazendo algumas coisas em uma sala que geralmente só ficavam os alunos que precisavam ali daquela determinada punição. E aí a minha mãe estava ali na sala fazendo os afazeres que foi passado para ela fazer. Até que ela olha assim pela janela e percebe que lá fora estava se aproximando um enorme temporal. E na mesma hora ela ficou meio preocupada porque ela ia ter que ir embora a pé e logo imaginou que ia ter que pegar aquele temporal no meio do caminho. Passou ali alguns minutos que ela tinha olhado para fora e teve ali aquele pensamento, quando de repente entra pela porta, lembrando que ela era a única pessoa que estava dentro da sala. E quando ela se vira para ver quem estava entrando, ela vê o que provavelmente era a loura, o espírito da tal loura do banheiro / espírito da freira falecida. Ela usava umas vestes parecidas com as vestes das freiras, mas em um modelo muito antigo. Tinha uma aparência completamente cadavérica e um longo cabelo louro. Minha mãe conta que ficou completamente apavorada. Aquele ser se aproximou, sentou em uma cadeira bem próxima onde minha mãe estava sentada. Olhou para a janela como se estivesse observando o tempo também. Ali continuou em silêncio, até que poucos segundos depois ela se virou para minha mãe e disse que era melhor minha mãe ir embora, que qualquer coisa ela encobria sua fuga, pois seria mais seguro para ela chegar em casa antes da tempestade. Minha mãe meio que se espantou, porque era um fantasma, né? E 2, porque ela tinha pensado justamente isso há alguns minutos atrás, mas pensou consigo mesma, não tinha falado em voz alta. Na mesma hora, minha mãe arrumou as coisas dela e saiu o mais rápido possível daquela sala. Só que antes de sair, ela deu mais uma olhada para trás e a freira não estava mais lá. Era como se ela tivesse evaporado. Minha mãe até conta que acha engraçado que no dia seguinte ela não tomou nenhum esporro. Foi como se as freiras não tivessem percebido que ela saiu antes do horário do castigo acabar e sem entregar a tarefa. Outra curiosidade interessante é que quando a minha mãe chegou em casa, cerca de uns 5 minutos depois, o temporal começou a cair. Até hoje, a minha mãe acha que isso foi um grande livramento e que provavelmente ia acontecer alguma coisa com ela no meio do caminho. Minha mãe, que tinha tanto medo do tal espírito que aparecia pela escola, passou a ver o tal espírito de outra forma, como se fosse um espírito bom, já que de certa forma a ajudou. E aí o relato acaba por aí. E gente, que interessante, né? É muito doido como assim, várias escolas pelo Brasil tem histórias muito parecidas em relação à loura do banheiro. Porque se vocês forem dar um Google, gente, existe realmente uma história meio que verídica, vamos dizer assim, dessa tal lenda. Né? Para quem gosta e nunca ouviu falar, não vou lembrar agora em qual cidade do Brasil isso aconteceu, mas foi tipo uma tragédia que aconteceu numa casa e depois a família vendeu essa casa, o terreno, aí parece que eles demoliram a casa e no terreno construíram uma escola. Aí o pessoal dizia que o local, mesmo depois que demoliram a casa e tudo mais, o local continuou sendo assombrado e tem várias histórias, assim, se vocês procurarem no Google, vocês vão achar sobre esse lugar, que foi uma escola durante muito tempo. E aí, não sei se é a mesma história, porque eu posso estar confundindo, mas aconteceu um incêndio também, tipo, sem mais nem menos. E o incêndio parece que começou aonde o pessoal sempre avistava a tal loura do banheiro. Então, tipo, tem um fundamento para essa lenda da loura do banheiro, que é muito interessante a história. Então, se você gosta desse tipo de história, dá um Google que vocês vão ver, tipo, é uma história bem interessante. Mas, ó, um grande beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. Agora nós vamos pro próximo. O nome do nosso próximo relato se chama A Mulher de Branco. Leandra, essa história que eu venho te contar
Eu acho ela muito incrível pro lado do sobrenatural. Sei que algumas pessoas podem até achar estranho, mas eu, como uma grande fã do sobrenatural, acho essa história muito legal. E não podia deixar de te escrever, já que eu amo acompanhar os relatos que você posta em seu canal. Essa história, ela aconteceu com a minha colega de quarto. Eu faço faculdade em uma federal e eu divido o quarto com essa moça. E vamos para a história, sem muitas enrolações. Essa menina que mora, estuda comigo, pois fazemos o mesmo curso, já moramos juntas há 3 anos. E ela é 2 anos mais velha que eu, e assim como eu, a família dela também mora em outra cidade, e eu moro só aqui na cidade onde a gente faz a tal faculdade. Ela conta que uma certa vez, lembrando que na época ela já morava aqui, fazia o curso. Eu ainda não, pois como eu disse, ela é mais velha que eu. Mas fazemos o mesmo curso, pois ela ficou reprovada em algumas matérias. É uma grande e longa história, mas não vem ao caso. Pois bem, e ela me contou isso depois que nós começamos a morar juntas e fomos pegando mais intimidade. Bom, assim como eu, ela também, sempre que dá, quando tem feriados prolongados ou a gente tá em uma fase mais calma do semestre, nós sempre vamos para nossas casas, sabe? Para nossas famílias, e enfim. E assim como eu, ela também mora, a família dela mora em uma outra cidade. Dito isso, ela conta que uma certa vez havia saído daqui do campus por volta de umas 5 e pouca da tarde. E a previsão é que ela chegaria na cidade onde seus pais moravam por volta ali das 7 da noite. No meio do caminho, isso umas 6h30 mais ou menos, bem na rodovia, ela encontra uma mulher pedindo carona. Era inverno, então nesse horário já estava bem escuro, sabe? Pois aqui na região onde moramos, em época de inverno, quando é 5h30, 5h40, já tá bem de noite, por conta da estação do ano. Ela achou estranho aquela mulher ali naquele ermo pedindo carona, mas decidiu parar e ajudá-la, já que elas já estavam próximas ali à cidade destino final dela. E ela logo pensou, essa moça só pode estar indo para a mesma cidade que eu, e como tá perto, vou dar uma carona. Ela lembra de ter parado o carro no acostamento onde a moça estava e perguntou para onde a moça estava indo. E a moça disse a cidade tal, que era a mesma cidade aonde essa minha colega também estava indo. A minha colega disse que ela poderia entrar, pois estava indo para o mesmo lugar. Só que aí as coisas ficaram um pouco estranhas. Essa colega conta que começou a perceber que a aparência da tal menina meio que começou a mudar, sabe? E foi aí que ela começou a reparar que o vestido que a mulher estava usando, que era um vestido branco, estava muito encardido, muito sujo. E antes ela não tinha reparado isso, sabe? A menina parecia estar limpa, com uma aparência saudável, mas foi ela entrar dentro do carro que ela começou a ver a menina de uma outra forma, como se fosse um feitiço que foi usado somente para que ela parasse o carro. E a minha colega de quarto começou a fazer algumas perguntas, de tipo, por que ela estava ali aquela hora, se tinha acontecido alguma coisa, porque essa parte onde a minha amiga parou para dar carona é literalmente no meio do nada, não tem nada perto. Posto de gasolina, borracharia, absolutamente nada, é estrada e mato para todos os lados. E aí, aquela moça, não respondia, ficava em silêncio como se não tivesse ninguém perguntando nada para ela. Minha amiga começou a achar aquilo muito estranho e, ao mesmo tempo, começou a ficar com um pouco de medo da situação. Decidiu, então, calar a boca e acelerar para chegar o mais rápido possível na tal cidade e despachar logo aquela menina onde ela fosse ficar. Só que quando elas estavam quase que na entrada da cidade, aconteceu algo muito surreal. Minha amiga conta que sofreu um apagão. Ela não lembra de absolutamente mais nada. Só lembra de ter visto a placa dizendo bem-vindo à cidade tal, e dali foi como se ela tivesse dormido.
puf, do nada. Não se lembra de absolutamente nada. Ela acordou cerca de umas 5 horas depois. O carro estava parado no acostamento, poucos passos à frente da placa da cidade, ou seja, ela ainda estava na entrada da cidade. Só estava ela dentro do carro. Aquela moça misteriosa havia desaparecido. E um detalhe estranhíssimo da situação: no pescoço dela tinha uma marca como se fosse uma marca de mordida, como se um bicho tivesse a picado. E ela estava sentindo o corpo muito, mas muito fraco. Ela estava sentindo uma fraqueza tão estranha que, antes de ir para a casa dos pais, ela decidiu passar no hospital. E lá teve que tomar soro e alguns remédios na veia para ver se dava uma melhorada, sabe? Como essa minha colega de quarto tem plano de saúde e o médico achou muito estranho o jeito que ela estava, ele pediu um exame de sangue e disse que ficaria pronto rapidinho, que era só para ter certeza que não tinha nada de errado. Quando o resultado do exame de sangue saiu, deu no exame como se ela tivesse com anemia, sabe? Uma anemia grave. O que não fazia sentido algum, pois ela estava bem e cerca de 2 meses atrás ela havia feito um exame, sabe, exame de rotina, e não tinha dado nada de errado. Bom, ela não sabia como explicar a situação, mas ela dizia que tinha quase certeza que tinha a ver com aquela carona estranha que ela deu para aquela mulher misteriosa. Bom, depois ela foi para a casa dos pais, que estavam extremamente preocupados, já que, né, ela devia ter chegado tal horário e ela estava muito, mas muito atrasada. Ela explicou para os pais o que havia acontecido e, inclusive, o médico que estava de plantão lá no hospital pediu que ela se consultasse depois com um médico especialista para passar um medicamento, coisas assim. Porém, a mãe dela, que sempre foi uma pessoa muito espirituosa, disse que não precisava de que ela fosse nenhum outro médico. Que ela ia levar essa minha colega de quarto em uma benzedeira muito conhecida da família dela para fazer algumas rezas e tirar aquela energia negativa que provavelmente veio através daquela carona. E de fato, quando ela foi na benzedeira, a benzedeira disse que aquilo que ela deu carona era um espírito obsessor muito maligno e que aproveitou da boa vontade dela para sugar energia, já que é assim que espíritos como aquele que ela deu carona consegue viver entre a gente, sugando a energia de alguma pessoa que ela encontra e que esteja disposta a ajudar. Bom, depois que ela me contou essa história, eu fiquei morrendo de medo de, sei lá, acabar dando de cara com essa tal fantasma da estrada durante ali algum dia que eu estivesse indo visitar os meus pais. E aí a história acaba por aí. E sabe o que eu fiquei pensando? Mas por que, ficou o buraco aqui no pescoço? Tipo um vampiro? Ela era tipo uma vampira energética? Sei lá, foi assim, o que ficou parecendo pra mim. Que bizarro, né? Ai, credo. Gente, mas pelo amor de Deus. Juro pra vocês, pode ser até uma mulher com criança de colo, assim, gente, no meio do nada. Eu acho que eu não pararia não, tá? Sei lá o que a pessoa, assim, vai estar fazendo no meio do nada, gente. Ainda quando tem, sei lá, tipo, um posto de gasolina, um troço, assim, perto, até vai. Mas, gente, no meio do nada, o que a pessoa tá fazendo ali? Ai, não, gente, tem coragem de parar? Não, Deus que me perdoa. Sei lá. Mas, enfim, muito obrigada por ter enviado o relato, um grande beijo. Agora nós vamos pro próximo. O nome do nosso próximo relato, gente, se chama O Palhaço. Eu fiquei pensando muito se eu colocava ou não essa história aqui, porque eu achei ela um pouquinho pesada, né? Mas, como palhaços também são, meio que uma lenda urbana, pensei, vou colocar. Mas, gente, já aviso que é um relato um pouco forte, tá bom? Então, se você é uma pessoa sensível, vai pro próximo relato da coletânea, tá bom? Vamos lá. Olá, Ali, adoro acompanhar o seu canal e esses dias eu tava assistindo uma coletânea que você postou a respeito de uma au pair contando uma história bem cabulosa que aconteceu com ela quando ela trabalhava lá fora. E eu fiquei pensando muito se eu escrevia ou não essa história pra você que aconteceu comigo. É como se fosse um segredo. Ninguém, além de mim e dessa outra pessoa que estava comigo nesse dia, sabe dessa história. E eu e ele meio que fizemos um pacto na qual nunca íamos contar isso assim para outra pessoa.
Estou contando para você porque eu sei que você lê de forma anônima e eu também criei um e-mail separado só para poder te enviar para não revelar em hipótese alguma a minha identidade. Essa história aconteceu nos anos 2000, mas eu não vou revelar ao certo o ano, que é para ninguém pesquisar. Mas foi entre os anos 2000 e 2010. Enfim, não vou dizer, ela não vai dizer a data, né? Então, foi entre o ano 2000 e 2010. Nessa época, eu estava nos Estados Unidos e eu trabalhava como au pair. Não vou mencionar também o nome da cidade. E eu já estava há uns 5 meses trabalhando para essa família em questão, que era uma mãe, um pai e 2 crianças. As crianças tinham idade entre 9 e 11 anos e eram uns amores. Eu simplesmente amava trabalhar para aquela família. Nesse tempo que eu estava ali cuidando das crianças, as coisas saíram um pouco do controle e eu acabei me apaixonando pelo pai da família, sabe? Ele era bem mais velho que eu e assim, eu tinha acabado de fazer 19 anos, não era menor de idade mais, mas eu sei que era estranho, apesar porque ele era mais velho e também porque ele era casado e eu trabalhava pra ele, sabe, cuidava dos filhos dele. Só que assim, foi muito aleatório e no início eu até relutei muito, mas eu acabei me apaixonando por ele. Então nós começamos a nos encontrar de forma escondida. Então assim, eu estava tendo um caso com ele. E bom, quando chegou o Halloween, nós dois estávamos planejando passar a noite de Halloween juntos. Isso porque, olha só, eu vou tentar explicar da melhor forma possível para que não fique confuso. Eu cuidava de 2 crianças e seria Halloween. E um coleguinha da escola onde eles estudavam ia dar uma festa temática ali do Halloween. Eles iam para esse lugar, iam pegar doces na vizinhança e iam ficar a noite toda nessa festa. Porém, a mãe das crianças pediu que eu ficasse com eles o tempo todo. Só que é lógico que eu ia dar uma desculpa, ia deixar as crianças nessa casa onde a festa aconteceria e eu ia para outro lugar. E a mãe das crianças, sabendo que as crianças iam passar a noite fora e tudo mais, ela ia para casa de uma irmã, pois elas iam meio que ter uma noite de garotas, vamos dizer assim. E ela decidiu ir justamente nessa noite de Halloween para casa dessa irmã, onde elas iam se encontrar com outras amigas também, porque o marido tinha dito que ia trabalhar a noite toda num projeto. E era super comum ele realmente passar noites assim trabalhando na empresa para a qual ele prestava serviço. Lá, inclusive, isso é muito comum de acontecer. Então, não era só porque a gente pretendia se encontrar que ele havia arrumado essa desculpa. Ele realmente costumava fazer isso de vez em quando. Mas nessa noite em questão, era uma desculpa. Os nossos planos era, depois que eu deixasse as crianças na casa desses coleguinhas e a mulher dele saísse, eu ia retornar para casa, assim como ele também, nós passaríamos a noite juntos na casa deles, entendeu? Eu espero que esteja dando para vocês entenderem. Bom, gente, eu entendi, eu espero que vocês também tenham entendido. Enfim, e por que eu tô explicando tudo isso? É para que vocês entendam que não deveria ter ninguém em casa, ninguém mesmo. As crianças deveriam estar na festa, eu deveria ter ido para casa dessa família que estava dando a festa e vigiado as crianças, o marido deveria estar no trabalho e a esposa estava na casa da irmã com outras amigas. Porém, pois bem, lá nos Estados Unidos, como muitas pessoas já devem ter percebido por conta das séries e tudo mais, o pessoal de lá não tem costume de fazer muros, então você consegue ver perfeitamente às vezes o que está acontecendo ali do outro lado no vizinho. Era por volta de umas meia-noite e pouca, eu e o homem lá, que era o meu amante, estávamos nos pegando horrores no quarto principal da casa, que era onde ele e a esposa ficavam. Esse quarto tinha uma janela enorme, mas apesar de que a janela estava aberta, a luz dentro do quarto estava apagada, então não tinha como ninguém ver o que a gente estava fazendo lá dentro, sabe? Porém, a gente conseguia ver tudo o que estava acontecendo do lado de fora.
Do nada, começamos a escutar uns barulhos muito estranhos, que pareciam estar vindo da casa que ficava bem ao lado. Leandra, quando a gente olha pela janela, e isso não foi só eu que vi, ele também, vimos uma pessoa, provavelmente era uma pessoa, e estava com uma fantasia de palhaço, uma fantasia completamente macabra, sabe? É muito feia mesmo. E aquilo estava puxando pelos cabelos uma mulher. E tanto eu quanto ele reconhecemos, a mulher era a vizinha ali da gente, sabe? E ela estava completamente ensanguentada. Até que de repente, ela estava gritando tanto, que aquele palhaço simplesmente pegou uma faca e enfiou com tudo na barriga dela. E ali ela provavelmente faleceu, pois ela parou de gritar. E o mais estranho disso tudo, que nós fomos os únicos que escutamos o tal barulho. Mas lembra que eu falei? A gente não podia estar em casa. Não era para ter ninguém em casa. Nós dois ficamos completamente apavorados com a situação. Não sabíamos o que fazer. E eu lembro que por impulso eu quase liguei para a polícia. Só que aí ele pegou o telefone da minha mão e perguntou se eu estava ficando doida. E foi aí que eu me toquei que não devia ter ninguém em casa e que realmente eu não poderia ligar para a polícia, ligar para ninguém, pedir ajuda. Ficamos a noite toda, assim, claro, tentando assimilar o que tinha acontecido e pensando em alguma maneira de fazer alguma coisa, porque, né, olha a situação. Só que assim, apesar de que ficamos a noite toda acordados pensando no que a gente ia fazer, não conseguimos pensar em nada. Só passamos a noite em claro mesmo. Bem cedo eu fui até a casa onde a festinha aconteceu, busquei as crianças e combinei com eles para que eles não contassem para a mãe que eu não tinha passado ali com eles. Eu fazia isso com muita frequência, tá, gente? Então eles nunca me deduravam, até porque também eles não sabiam o que eu fazia, senão eu acho que deduravam sim. Tentamos viver tranquilamente, normalmente como se nada tivesse acontecido. Cerca de uns 2 dias depois, a mulher começou a ser procurada, sabe? A polícia até entrevistou alguns vizinhos, fez várias perguntas pra gente, mas a gente teve que falar que não tinha ninguém em casa naquela noite. Assim, foi uma situação muito desconfortável e até hoje nunca foi encontrado nada dessa moça, corpo, nada. Inclusive, ela é dada como desaparecida até hoje, porque se jogar o nome dela no site de desaparecidos que tem lá fora, o nome dela aparece. Assim, eu continuei trabalhando com essa família até o final do meu contrato. E depois eu acabei voltando para o Brasil e nunca mais quis voltar para lá para poder trabalhar novamente como au pair. Olha, isso é uma coisa que me abalou muito e eu meio que carrego isso comigo até hoje. Eu, assim, tento aceitar que eu não tinha como ajudar, porque a gente viu que aquele palhaço havia matado ela. Ele só deve ter descartado o corpo de uma forma muito bem feita que ninguém descobriu onde que estava. E pensando bem, eu poderia ter acabado com a minha vida se, sei lá, eu tento me meter e ajudar. Ai, não sei, eu fico muito confusa em relação a isso. Mas bom, essa foi a história e na época ele me fez prometer que eu nunca ia contar isso para outra pessoa, porque senão íamos ter que falar do porquê que a gente estava em casa naquela noite e a mulher dele não poderia nem sonhar que ele a traía, já que da família ali, ela era que tinha dinheiro, então ele morria de medo dela descobrir algo. E aí a história acaba por aqui. E, gente, é muito doido como as coisas tendem a dar muito errado quando a gente tá fazendo algo errado. Tipo, você não devia estar naquele lugar, parece que atrai coisa ruim pra acontecer, sabe? Tipo, você não devia estar lá, mas aí acontece alguma coisa, sabe? Tipo, é sempre assim quando a gente tá tentando omitir alguma coisa, né? Mas, ó, é complicado, né? E... gente, que doideira. Enfim, vamos pro próximo relato, que é esse. Achei bem pesado e só coloquei na coletânea mesmo porque tem esse negócio de palhaço ser lenda urbana, né? Por mais que não tenha sido algo sobrenatural, tá mais para um caso criminal, né? Mas eu achei muito interessante colocar porque aqui no Brasil
tem muitas histórias, sabe, de palhaços assim, na década de 80, de 90, que assombraram ali várias cidades. E quando eu vi esse relato no meu e-mail, eu achei muito interessante colocar por causa disso, sabe? Porque realmente tinham pessoas antigamente, não sei como tá hoje em dia, mas que vestiam ali as fantasias e ficavam fazendo coisas perversas por aí. E aí acabou que virou tipo uma lenda urbana, né? Por isso que eu acho que tanta gente tem medo de palhaço, por conta dessas histórias e tudo mais. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado. Agora a gente vai pro próximo relato. Tô parecendo um dálmata. Eu, hein? Enfim, o nome desse próximo relato se chama O Boneco Fofão. Olá, Li. Essa história aconteceu com o meu pai quando ele estava com 12 anos de idade. Nessa época, na cidade em que ele morava, assim acredito eu como no Brasil inteiro, estava uma tremenda febre sobre o boneco fofão. Toda criança queria ter um. Não importava ali a idade, todos queriam ter o tal boneco. Bom, não passou muito tempo, assim como todos os bonecos e bonecas que tivemos aqui no Brasil. Começou a aparecer várias histórias sobrenaturais envolvendo o tal boneco fofão. Por conta disso, os meus avós, que sempre foram muito evangélicos, diziam que o meu pai não ia poder ter um por conta ali das histórias que circulavam na cidade por causa do tal boneco. Eram como se fossem lendas, sabe, sobre o tal boneco, e os meus avós não deixavam ele ter. Bom, pelo menos assim, não compravam, né? Até que um dia, meu pai, voltando da escola, simplesmente acha um boneco fofão jogado no meio do caminho. Como se tivesse caído de algum carro, sabe? Por conta ali do lugar que ele estava passando, era um lugar bem vazio e ele encontra aquele boneco, então ele logo raciocinou e pensou que tivesse caído de algum carro. Óbvio que ele não perdeu tempo e levou o boneco fofão para casa. Quando ele chegou em casa, minha avó na hora o repreendeu e disse que sentiu uma coisa muito ruim vindo daquele boneco e que era para ele se livrar daquilo. Óbvio que meu pai não fez isso, né? Ele pegou o boneco e guardou com ele, escondido, é claro. Já que na época esse boneco era muito caro e meu pai sabia que os pais dele também não tinham muita condição de comprar um. Então ele pensou, é ruim que eu vou jogar fora, hein? Vou guardar para mim e vai ser meu sim. E meu pai conta que coisas muito estranhas começaram a acontecer. E olha que meu pai não era desse tipo de pessoa de acreditar em coisas sobrenaturais, sabe? Meu pai conta que o boneco fofão, ele era bem grande, mas como ele era tipo de pano, só a cabeça dele que não, mas como o resto do corpo dele era todo assim de pano, se você colocasse com um jeitinho, ele cabia em qualquer lugar. E o meu pai, nessa época, ele tinha uma mochila, então, para todo lado que ele ia, ele levava essa mochila. Todo lado que eu digo é quando ia visitar algum parente, avô, coisas do tipo, ele sempre levava sua mochilinha e colocava o fofão, porque ele gostava muito daquele boneco. Apesar de que ele sentia que essas coisas sobrenaturais que aconteciam dentro de casa tinham a ver com o boneco. Mas ele meio que fingia que não estava acontecendo nada, sabe? E aí ele sempre levava e todo lugar que ele aparecia com esse bendito boneco, acontecia alguma confusão e era muito estranho porque o boneco sempre estava no meio. Vou dar 2 exemplos antes de contar a grande façanha do tal boneco fofão. O primeiro deles foi uma visita que a família estava fazendo à casa dos avós do meu pai, no caso os meus bisos. E aí, o fofão até então estava dentro da mochila e foi colocado no quarto dos meus avós. Meu pai estava esperando a hora certa para pegar o fofão da mochila sem que os meus avós vissem, sabe? Enquanto isso, estava brincando lá fora com as crianças e o fofão deveria estar dentro da mochila. Até que de repente começou um incêndio. E esse incêndio começou em um dos quartos ali da casa da minha avó. Um quarto onde ela acostumava acender algumas velas para os santos dela. O mais bizarro de tudo, Li, é que assim, conseguiram apagar o fogo a tempo antes que ele se alastrasse e queimasse o quarto todo. Mas o meu pai, criança ainda, foi uma das primeiras pessoas a chegar no quarto e a ver o fogo.
e ele viu que o fofão estava dentro do quarto. É interessante citar essa história na nossa história, porque quando ele pegou o fofão, a mãozinha dele estava sapecada, como se o fogo também tivesse pegado ali. Não fazia sentido algum o que aquele boneco estava fazendo ali. E logo o meu pai criou uma teoria conspirativa de que talvez o fofão tivesse algo a ver com um incêndio, sabe? Mas meu pai pegou rapidamente o boneco e guardou. Esse detalhe é importante porque a mãozinha do fofão ficou marcado por conta do fogo. Então guardem essa informação. Outra história muito estranha envolvendo tal boneco foi uma vez que o meu pai foi na casa de um coleguinha e ele levou o fofão, pois queria mostrar para todo mundo o boneco. Lembrando que na época esse boneco era febre, então todo mundo que tinha gostava mesmo de mostrar que tinha o tal boneco. Ele levou para casa desse coleguinha que tinha acabado de ganhar uma irmãzinha. Ela devia ter meses de vida. E tinha outras crianças lá que todos eles eram amigos. Até que de repente o boneco some. Meu pai não se lembrava de jeito nenhum aonde tinha guardado o boneco. Ficou procurando e nada de achar o boneco. Até que de repente a mãe daquele amiguinho do meu pai sai correndo desesperada, dizendo que sua filha estava morrendo. Que ela começou a chorar e ela foi correndo até lá e quando chegou no berço a menina estava roxa, como se estivesse sufocando. Lógico que foi aquela confusão, tiveram que ir às pressas pro hospital com a neném e com a mãe. E o meu pai achou o fofão dentro do quarto da menina. De novo, meu pai achou aquilo estranho e pensou, cara, será que tem alguma coisa a ver? Porque, o boneco estava lá dentro e ele havia desaparecido sem mais nem menos. Então, assim, dadas essas informações, você já consegue imaginar que o boneco não era a flor que se cheirava. Tinha alguma coisa de estranha nele. Até que um dia aconteceu algo terrível. Uns 2 dias antes desse acontecimento, meu pai acabou brigando na escola com um garoto que tinha ameaçado ele, dizendo que ia pegar ele na saída, que ia acabar com a vida dele. Coisa de criança. Acabou que não deu em nada, sabe? Foi só coisa momentânea. Porém, 2 dias depois, meu pai foi para a escola e notou que no meio do caminho a mochila estava muito mais pesada do que o comum. Assim, não parou no meio do caminho nem nada do tipo, mas quando chegou na escola, foi olhar por que a mochila estava tão pesada. E quando viu, o boneco estava lá. O que era bem estranho, já que ele não havia colocado o boneco dentro da mochila e sua mãe não sabia da existência do boneco. Então, assim, não tinha como ela ter feito isso e ele não tinha irmãos nessa época ainda. Meu pai estava em horário de aula, estudando tranquilamente e ele achava que o fofão estava dentro da mochila. Veio o horário do recreio, meu pai saiu da sala para brincar e a mochila ficou dentro da sala e o fofão ficou junto. Ele não quis levar o boneco junto com ele para o recreio. Quando meu pai voltou, ele não se atentou a ver se o boneco ainda estava lá, então continuou estudando. Até que de repente uma notícia chocou a escola inteira. Meu pai lembra que do nada começou a aparecer vários carros de polícia e ninguém estava entendendo nada. Lembra daquele garoto que meu pai havia brigado com ele 2 dias antes? Pois bem, foi encontrado dentro do banheiro da escola, morto, sem vida. Como se algo tivesse sufocado ele até a morte. Eliandra, pasme. Dentro do banheiro, junto com o corpinho do garoto, estava um boneco fofão. E adivinhem só, era o boneco do meu pai. E como ele sabe disso? O detalhe da mãozinha queimada. Quando o meu pai ficou sabendo que dentro tinha um boneco e viu que o boneco estava com a mãozinha sapecada de fogo, ele logo tinha entendido tudo. E meu pai não teve coragem de dizer que o boneco era dele. Como os meus avós não sabiam da existência desse boneco e só o meu pai mesmo sabia, ele decidiu guardar isso para ele e não contou para ninguém. Meu pai conta que guardou para si mesmo essa história durante muitos anos, até que quando ficou mais velho, finalmente teve coragem de contar para outras pessoas e contar para os meus avós. Até hoje, meu pai é super apavorado com essa coisa de boneco e boneca. Para você ter ideia, nem eu e nenhum dos meus irmãos nunca tivemos.
ursos, bonecos, nada do tipo, pois o meu pai morre de medo desde essa história com o Fofão. E fica a dúvida, né? O que será que tinha naquele boneco? Não, com certeza tinha alguma coisa de muito ruim agarrada com ele. Mas o que será que era? E aí o relato acaba por aí. E assim, é uma história que acontece, por mais que na época tinha essas lendas, né, de boneca, não só essa do Fofão, como tem das bonecas da Xuxa e tudo mais, eu já acredito que é tipo alguém que usou, por exemplo, o boneco em algum tipo de ritual e depois ele foi descartado e no caso o seu pai achou. Eu acredito muito que essas coisas com boneco é assim que acontece. Não é porque tipo, boneca no geral é amaldiçoada. Eu acho que não. Eu acho que alguém vai e usa essas bonecas e bonecos em algum tipo de ritual, depois descarta, faz ali um descarte muito do mal feito e acaba que a outra pessoa que encontra um objeto amaldiçoado. Algum motivo deve ter para talvez as pessoas gostarem de usar ali bonecos e bonecas para rituais. Eu não entendo muito dessas coisas, mas eu acho muito que seja isso. Então provavelmente, porque olha o jeito que seu pai também achou o boneco, né, gente? Eu se acho um troço assim, não pego também não. E aconselho vocês também a não ficar fazendo isso não, tá? Porque a gente não sabe a procedência do negócio, né? Mas enfim, um grande beijo. Muito obrigada por ter enviado. Agora vamos pro próximo relato. O nome do nosso próximo relato se chama O Fantasma de Anna Jensen. Espero que eu esteja pronunciando o nome errado. Olá, Lilica, por favor, não revele meu nome. Essa história aconteceu em uma cidade aqui do interior do Maranhão. Aqui temos uma lenda local muito famosa que é sobre essa tal moça, Anna Jensen, que as pessoas dizem que o espírito dela ainda anda por aqui e algumas pessoas às vezes têm a sorte ou o azar de encontrar ela e sua carruagem andando por aqui. E bom, uma vez o meu pai acabou encontrando com ela. Eu acho essa história muito surreal e muitas pessoas não acreditam. Mas eu acredito até porque o meu pai é um homem um pouco cético, sabe? E assim, como meu pai é cético e também dadas as circunstâncias da história, eu acredito que realmente tenha sido real. Nessa época, o meu pai estava com 20 anos. Ele nem sonhava em conhecer minha mãe ainda. E estava na cidade bebendo. Não se tinha telefone celular como tem hoje em dia, né? Então as pessoas se comunicavam muito através do telefone fixo e do orelhão. Na rua em que esse bar que meu pai amava frequentar ficava, tinha um orelhão e minha avó tinha o contato desse orelhão. E aí, nessa época, o meu pai tinha uma outra namorada. E ela não fazia ideia de que nesse dia em questão, ele estava nesse bar bebendo. Minha avó sempre odiava que meu pai ficava lá, pois ela dizia que só gente sem futuro frequentava este lugar. Já passava da meia-noite e minha avó ligou braba pro orelhão e pediu que chamassem meu pai. E era assim mesmo que funcionava nessa época. Acho muito interessante como as pessoas se comunicavam. Bom, ela ligou pro orelhão, mandaram chamar meu pai foi. E aí a minha avó começou a ameaçar que se ele não tivesse em casa em 10 minutos, ela ia ligar para fulana, que era a namorada dele na época, e ia contar aonde ele estava. Com muito medo, ele disse que era para ela não fazer isso e que ia estar em casa no máximo ali em 15 minutos. E a minha avó falou, então se você não estiver em casa em 15 minutos, eu ligo para fulana. Na hora, meu pai largou o telefone, né, o orelhão, e saiu correndo. Só que ali era impossível meu pai conseguir fazer daquele bar até onde meus avós moravam em 15 minutos. Era muito longe. Ele ia demorar ali a pé umas meia hora para poder chegar até lá. Meu pai não tinha carro, bicicleta, moto, nada do tipo na época. Só que, gente, olha só que doideira. No meio do caminho ali, correndo, meu pai começa a escutar um barulho como se fosse cavalos se aproximando. Quando ele olha para trás, ele vê como se fosse uma carruagem, sabe? Isso aconteceu há muitos anos atrás, mas ninguém se usava charrete mais. Meu pai achou aquilo muito esquisito e até parou ali para tomar um fôlego e olhar o que era aquilo direito. Até que a tal charrete parou bem do lado dele. Era como se alguma coisa conduzisse, mas não tinha ninguém sentado no banco da frente. E atrás tinha uma moça,
que tinha uma aparência estranha, como se tivesse morta, sabe? Meu pai tomou um baita susto e achou que estava até alucinando por conta da bebida. A moça disse que ele poderia subir e que daria uma carona a ele. E assim o meu pai fez. Leandra, eu jamais faria isso, para mim foi loucura do meu pai. Ele subiu na tal carroça e o que estava na frente, que meu pai não conseguia ver, parecia domar muito bem os cavalos. E aquilo pegou uma velocidade surreal. Meu pai conseguiu chegar rapidinho na entrada ali do vilarejo onde os meus avós moravam. Minha avó, inclusive, ficou incrédula que ele conseguiu chegar no horário que ela pediu. Ela jurava que ele não ia conseguir, pois ela sabia que ele não tinha nenhum meio de transporte e os amigos também não. Ela ficou pálida quando viu que ele chegou no horário certo. E meu pai conta que não para por aí. Depois que desceu da tal carroça e foi entrando ali para dentro do vilarejo, quando olhou para trás, a carroça, os cavalos e a moça havia simplesmente sumido. Até hoje, o meu pai acha que foi o espírito da Anna Jensen que deu uma carona para ele. Bom, não sei se foi realmente o espírito dela, mas acredito que algo de sobrenatural tenha nessa história, pois tudo isso é muito surreal e meu pai jamais mentiria em relação a isso, sabe? E aí a história acaba por aí. E eu já ouvi falar dessa lenda, porque ela falou que é mais pro lado do Maranhão. É Maranhão, né, que ela falou? Aqui, eu sou do Espírito Santo, se eu não me engano, em Minas tem uma história, uma lenda parecida com essa também. Não sei se é de táxi, acho que eu tô confundindo as coisas, porque eu acho que tem um relato de táxi nessa coletânea que eu ainda vou contar. Mas eu acho que todo lugar tem uma lenda parecida com essa, né? Gente, que sorte que seu pai deu, né? Quase que foi pego no pulo, mas o fantasma da mulher ajudou ainda por cima. Gente, tem gente que dá muita sorte, né? Como que pode, né? Mas enfim, um grande beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. Agora a gente vai pro próximo. O nome do nosso próximo relato se chama O Pote de Ouro. Olá, Leandra, me chamo Ana Carolina. Essa história aconteceu com o meu avô. E aconteceu há muitos anos atrás. Meu avô morava numa região onde, até então, meu avô até achava que era apenas uma lenda. E essa lenda dizia que naquela localidade havia uma árvore. Eu não vou me recordar agora ali, árvore de que era. Meu avô não é vivo, mas ele já é falecido, então eu não consigo perguntar para ele, sabe? Pois bem, a lenda dizia que se você fosse debaixo dessa tal árvore e se por sorte você fosse merecedor de um tal pote de ouro, ia começar a cair corpos de um determinado espírito. E se você fosse forte o suficiente para aguentar ver aquela tal entidade se revelar na sua frente, ela ia te mostrar um mapa de onde tinha escondido um pote de ouro. Meu avô achava que tudo isso não passava de uma grande marmotagem, sabe? Porque ele tinha várias dúvidas em relação a essa lenda, sabe? Como alguém sabia disso, como isso começou. E meu avô era muito cético em relação a essas coisas. Então, ele meio que não acreditava muito. E nessa época, meu avô adorava uma cachaça. Morreu amando cachaça, coitado. E aí, um dia, bebendo com seus amigos no bar, o pessoal começou a comentar dessa tal lenda. E aí o meu avô, em tom de brincadeira, disse que ali, bebendo, né, com os amigos, disse que se passasse debaixo da tal árvore e o espírito quisesse presentear ele, ele ia adorar e que ele não tinha medo nenhum. Essa tal árvore ali era uma árvore muito famosa na cidade onde meu avô morava. Então, assim, a localidade em que ela ficava era muito comum todo mundo da cidade passar. Então, assim, não era no meio do nada. E, assim, foi meio que a noite toda fazendo ali aquelas piadinhas. Até que finalmente deu a hora de ir embora. Na hora de ir embora, meu avô teve que passar sozinho próximo àquela árvore. E ele conta que não estava assim muito perto da árvore não, tá? Quando de repente escutou alguma coisa chamar pelo seu nome. Uma voz que parecia ser a voz de alguém conhecido. Inclusive foi por conta disso que ele foi em direção à árvore.
porque ele pensou que, sei lá, fosse algum amigo dele que tivesse caído ali na árvore, alguma coisa do tipo. Só depois que ele foi assimilar também que não fazia muito sentido. Mas ele estava meio bêbado também, então acabou indo lá. Leandra, meu avô contava que quando ele chegou embaixo da árvore, ele começou a escutar umas risadas muito estranhas. Mas como se fossem umas risadas maléficas, sabe? E ali a voz mudou. Ele já não tinha mais aquela sensação de que conhecia a voz, igual antes. Até que, de repente, meu avô começa a ver, bem na frente, bem diante dos olhos dele, uma perna cair. Uma perna completamente ensanguentada. Ali, meu avô se deu conta da tal lenda que o pessoal estava comentando no bar e que todo mundo ali da região comentava. Mas que várias pessoas já tinham presenciado, mas que ninguém conseguiu ficar ali tempo suficiente para aquela tal entidade se revelar. Meu avô, então, pegou coragem de onde ele nem sabia que tinha e tomou a decisão de que ficaria ali, até todas as partes daquele tal espírito caísse, para então revelar aonde o tal pote de ouro ficava. Pois meu avô sempre quis ser rico. Leandra, ele contava que foi terrível. Ele via as partes como se fosse parte de um corpo humano mesmo, caindo, tipo braço, perna, e junto eram partes com muito sangue. E isso tudo demorou cerca de uns 10 minutos. E o mais estranho, além disso tudo já ser estranho o suficiente, é que meu avô contava que nesse tempo a rua ficou completamente vazia. Não passava nenhum animal, nenhum cachorro sequer. O que era muito estranho de estar se acontecendo ali naquela região, já que era um lugar bem movimentado, sabe? Até que de repente, ali bem na frente do meu avô, se materializou uma criatura terrível. Meu avô conta que parecia o próprio diabo encarnado. Era uma coisa muito, muito feia, que meu avô ficava completamente arrepiado só de tocar na aparência, sabe? Quando ele contava como aquele ser era. Meu avô ficou tão assustado que ele caiu para trás. E olha que meu avô era um homem assim, que nada assustava ele não, tá, Leandra? Tinha medo de nada. Mas daquela coisa, acredito eu que até hoje foi o que mais assim assombrou. Pois ele falava com muito medo mesmo daquela coisa. E aquilo se materializou, né, bem na frente dele. Mas meu avô não correu. Apesar de que caiu para trás, teve o pensamento que foi o seguinte: bom, já fiquei aqui até agora, já vi tudo isso, só saio daqui com o tal mapa do tesouro. E aí, a tal criatura, de fato, entregou para ele um papel e pediu que ele só abrisse quando chegasse em casa. Depois disso, é claro que meu avô saiu correndo dali, mas com o papel na mão. Quando chegou na casa dos meus bisavós, no caso, né? Ele abriu e viu que era como se fosse um mapa. Só que um mapa bem estranho, bem antigo, que deu luta para o meu avô conseguir entender o que aquilo significava. Mas depois de muitos dias estudando, ele entendeu que era meio que um mapa antigo da cidade onde ele morava. E ali ele conseguiu realmente achar o lugar onde ele realmente tinha que ir. E de fato lá tinha um baú com muitas moedas de ouro enterrado. Assim, Li, essa é mais ou menos uma história de como o meu avô ficou rico. Muita gente não acredita nessa história dele. Fala que é marmotagem e que ele inventou isso para não dizer realmente como foi a forma que ele conseguiu o dinheiro. Pois, de fato, na época, lembro que minha bisavó dizia que ele apareceu com o dinheiro e contando essa história e muitas pessoas não acreditavam. Mas eu e ele tínhamos uma ligação muito forte, sabe? Eu era muito presente na vida dele e ele muito presente na minha. E assim, ele morreu me confirmando essa história. Por isso eu tenho certeza que não é mentira. De fato, isso aconteceu, porque se tivesse sido invenção dele, ele teria contado para mim, pois nós éramos grandes amigos. Hoje eu sinto muita, mas muita falta dele.
E contar para você essa história é uma forma de deixar a memória dele viva ainda, sabe? Então, é muito importante para mim se você conseguir encaixar esse relato em alguma coletânea ou postar em alguma rede social sua, como o TikTok ou o Instagram, pois eu também te sigo por lá. Um grande beijo. Um beijo, muito obrigada por ter enviado e pronto, ó, tá aí. Sempre que você quiser escutar, vai ficar aqui no YouTube gravado, tá bom? E, gente, que loucura, né? Assim, eu acredito nessas histórias, por mais que às vezes tem parente que não acredita. Sabe por que eu acredito, gente? Porque, por exemplo, igual a avó dela, chega uma certa idade, gente, que velho não liga pra nada, não. Gente, a minha bisavó, ela falava cada coisa sem noção. Então chega uma idade que eles não ligam pra nada, não. Então, assim, gente, se fosse mentira, ele teria contado que era mentira. Tipo, eu consegui o dinheiro assim, assim, assado. Vocês vão fazer o quê? Nada. Porque, gente, velho, depois de uma certa idade, eles perdem completamente o senso do ridículo. Então, por isso que eu acredito que realmente deve ser verdade. Porque se não fosse, ele teria falado como realmente ele tinha conseguido o dinheiro, sabe? Por isso, eu acredito também que seja real a história. Mas enfim, um grande beijo. Muito obrigada por ter enviado, tá? Agora nós vamos pro próximo relato. O nome do nosso próximo relato se chama A Mulher de Branco. Li, me chamo Jaqueline. Essa história aconteceu com uma tia minha que mora em uma outra cidade. E parece aquelas histórias de filme, sabe? Quando ela contou isso pra mim e pra minha mãe, nós ficamos incrédulas e com os olhos arregalados, esperando ela dizer que era mentira, sabe? Que era só uma invençãozinha dela pra ter história pra contar. E assim, quando isso aconteceu, essa história que eu vou te contar, ela morava em uma outra cidade, pois ela era casada com um caminhoneiro. A família toda dele era de lá, então ela morava pra lá. Só que sem mais nem menos, essa minha tia voltou a morar aqui perto da gente. Leandra, nós não estávamos nem esperando, ela do nada apareceu com as malas e a gente não estava entendendo nada. E foi aí, né, obviamente, eu e minha mãe super curiosas, perguntamos o que tinha acontecido. E sentem que lá vem história. Bom, ela era casada com o meu tio, que na época era caminhoneiro. E aí, um belo dia, ela estava trabalhando e nessa época ela trabalhava em um hospital. Então, algumas noites ela dava plantão, então passava a noite fora. Um belo dia, Leandra, o meu tio, que era caminhoneiro, um homem bem safado, e a minha tia sabia disso, e mesmo assim quis casar com ele. Mas enfim, era um homem bem safado e ele acabou levando uma mulher para dentro de casa, porque ele sabia que ela estaria dando plantão e que não ia ter ninguém em casa. Só que assim, Li, meu tio não contava que aquela mulher que ele estava levando para dentro de casa era nada mais, nada menos que um espírito de uma mulher que já havia falecido. Ele encontrou ela no meio ali do caminho pedindo carona e ela vestia um lindo vestido branco e tinha uma aparência surreal de linda. Ele ofereceu carona, ela aceitou e quando estava dentro do caminhão, perguntou se ele não queria levar ela para algum lugar. E ele, safado, que só, disse que poderia levar ela para casa dele, já que ele ia passar a noite sozinho. Leandra, ele levou a tal mulher para dentro de casa, teve ali relações sexuais com ela. Porém, depois que teve relação sexual com ela, ele sentiu uma sensação muito, mas muito estranha. Uma sede, uma palpitação, uma fraqueza muito fora do comum. Então decidiu ir na cozinha tomar um copo d'água. Ele foi na cozinha, nisso que ele volta, ela simplesmente desapareceu. E não fazia sentido porque a forma como era a casa e o quarto que eles estavam, não tinha como ela sair sem ele ver. E a janela da casa tinha grades, então não tinha como ela pular. Aquilo com quem ele se deitou simplesmente havia desaparecido. E não para por aí. Quando ele foi prestar bastante atenção ao seu redor e no quarto e tudo mais, ele percebeu que tinha um líquido muito estranho em cima da cama dele. Sabe, um líquido preto.
E aquilo fedia podre e tinha muito, sabe? Uma quantidade muito grande. Bom, meu tio ficou completamente apavorado com aquilo tudo, mas sabe como é homem. Ele não contou isso pra minha tia, é óbvio, pois era uma traição, e guardou isso pra ele. O problema foi que aquilo que ele levou pra dentro de casa simplesmente continuou lá. Ele achava que aquilo tinha ido embora, mas não foi. E começou a meio que sugar a energia tanto dele quanto da minha tia. Minha tia ficou extremamente doente e ninguém descobria o que ela tinha. E olha que ela trabalhava em hospital, então ela conhecia os médicos do lugar, eles passavam vários exames para ela fazer, fez exame de sangue e nada. E isso durou tipo assim uns 2 meses e ela estava praticamente definhando e ele também. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Sem contar que a vida deles começou a desandar muito. Tipo, o caminhão que o meu tio trabalhava e ele era dono, começou a aparecer vários problemas. Ele até sofreu acidentes na estrada. Assim, coisas muito estranhas começaram a acontecer. Fora que objetos dentro de casa também começaram a queimar sem mais nem menos. Sabe, tudo que indicava que tinha alguma presença bem ruim ali dentro da casa. Aí um dia, uma vizinha, vendo por tudo que minha tia estava passando, decidiu meio que dar ali uns toques nela. Falar que por ser vizinha e por ser espírita, estava sentindo uma energia muito estranha e que essa energia estava vindo da casa dela. E foi aí que ela aconselhou a minha tia a ir a um dia em um encontro, aonde essa vizinha frequentava. Bom, minha tia, que nessa época estava encostada por conta dos seus problemas de saúde que ninguém descobria direito o que era, pensou, tô com tempo mesmo, então eu vou. E de primeira, indo nesse lugar, a minha tia descobriu que tinha um espírito obsessor poderosíssimo dentro de sua própria casa. E nesse lugar que ela foi, ela também descobriu que quem havia levado aquilo para dentro de sua casa foi seu marido. Nesse lugar, contaram perfeitamente para ela como tudo aconteceu. Ela ficou sem chão, porque, primeiro, que ela foi traída, segundo, por um fantasma, e terceiro, que aquilo ainda estava dentro da casa dela, sugando toda a sua vitalidade. E durante todo esse tempo, o marido dela sabia e ficava fingindo que não sabia o que estava acontecendo. Sendo que quando eles brigaram e ela começou a dizer que já sabia das mentiras dele, ele disse que imaginava que era por conta disso que essas coisas estavam acontecendo. Pois ele contou para ela que a tal mulher misteriosa que ele havia dado carona tinha desaparecido do nada. Leandra, ela ficou furiosa com ele, pegou as coisas e por isso veio para nossa cidade, sabe, com as malas, dizendo que ia pedir o divórcio. De fato, ela se divorciou dele e hoje ainda continua morando aqui na cidade com a gente. Mas juro, eu acho essa história muito doida. E aí, gente, o relato acaba por aqui e, gente, que loucura! Tipo, o cara simplesmente foi trair a mulher e foda-se. Primeiro, né? Tipo, primeiro que ele tava errado. Aí depois ele faz uma pataquada dessa e em vez de tentar pelo menos amenizar a merda que fez e, né, tipo, tentar limpar o ambiente ou procurar alguma ajuda, porque igual ele comentou que ele percebeu que tinha feito merda, né, que o ambiente estava pesado por conta da situação, não. Ele simplesmente deixa como as coisas estão e foda-se. Eu espero de coração, que ela não deixou isso claro no relato, mas eu espero de coração que a sua tia tenha ido embora sem resolver isso pra ele. Tenha deixado um encosto lá dentro da casa, para ele aprender. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado. Agora vamos pro próximo relato. O nome do nosso próximo relato se chama O Chupacabra. Essa história aconteceu quando eu estava com 14 anos. Acho que é um menino que conta. Eu havia ido passar o final de semana na casa dos meus padrinhos e eles moram no interior. Inclusive, eles moram nesse mesmo local até hoje. Mas por conta dessa história e disso que eu presenciei, eu nunca mais fui pra lá pra, sabe, passar final de semana ou passar mais que um dia e ter que dormir lá com eles. Pois foi algo que me deixou completamente apavorada. Bom, nessa época haviam muitos boatos sobre aparições do tal chupacabra.
e que ele aparecia, atacava galinheiros, matava gatos, cachorros e qualquer animal assim que ele visse pela frente. Eu tinha muito medo de esbarrar por aí com essa tal fera, apesar de que, ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu ficava pensando que talvez poderia ser um pouco de invenção do povo, essa tal lenda. E que era só, sei lá, invenção mesmo, achismo da galera, que poderia até ter outra explicação cabível para o que acontecia e para explicar melhor esses ataques. Bom, até que nesse final de semana em questão, que eu fui visitar meus padrinhos e iria passar o final de semana todo lá, pois eu amava brincar com os meus primos, que são filhos desses meus padrinhos, e também é um local onde tem muitas crianças, então nessa época eu amava ir para lá. Bom, na época em questão, os meus padrinhos estavam reformando a casa, estavam aumentando ela. Então, por conta disso, o banheiro, que geralmente era o banheiro que a gente usava, estava desativado. E eles fizeram um do lado de fora para poder ser usado até as obras serem finalizadas. Era tipo um banheiro mais quebra-galho, sabe? Era até bem desconfortável de usar e eu sempre fui uma criança meio nojenta, então, nossa, eu fiquei pé da vida quando eu cheguei lá e descobri que ia ter que passar o final de semana todo usando aquele tipo de banheiro. E bom, quando foi de madrugada, me deu muita vontade de fazer xixi e não tinha o que fazer. Eu tinha que ir ao banheiro ou então eu ia fazer xixi na cama. Então, decidi ir sozinho mesmo. Não pensei em nenhum minuto em acordar algum primo meu para ir comigo, nada do tipo. Pois eu pensei, sou grandinho o suficiente, não vou passar essa vergonha de acordar alguém para ir comigo não, vou sozinho mesmo. E assim eu fiz e fui ao tal banheiro. Leandra, quando eu entro dentro do banheiro, óbvio que eu fechei a porta, pois já era de madrugada, né? E eu tava ali fazendo xixi e começo a escutar alguma coisa com passos muito pesados andando do lado de fora do banheiro. Nesse momento, logo me veio em mente, eu achando ali que eram os meus primos, meio que brincar, dizendo, eu sei que vocês estão aí querendo me assustar. Só que quando eu ia dizer isso, veio uma vozinha, como se fosse minha consciência mandando eu calar a boca e ficar quieto. E aí eu não consegui, sabe, chamar achando que fossem meus primos. Eu simplesmente fiquei quietinho e fiquei ali escutando aqueles passos pesados, andando do lado de fora do banheiro. E aquilo meio que estava rodeando o banheiro, como se soubesse que eu estava ali e tivesse me espreitando, sabe? Óbvio que eu fiquei com muito medo, pois começou a surgir uma energia muito estranha. Sabe aquela energia de medo quando você sente que tem alguma coisa de errado? Era isso que eu sentia. E junto com essas pegadas pesadas, eu comecei a sentir um cheiro meio estranho. Como se fosse de coisa morta, sabe? O mesmo cheiro que as pessoas relatam sentir quando tem um lobisomem por perto. Só que na hora eu não pensei em lobisomem, eu pensei no chupa-cabra, por conta das histórias que eu ouvi ali daquele lugar. Só que assim, eu não tive coragem de sair de dentro do banheiro para ver o que de fato estava lá fora. Eu fiquei a madrugada toda, eu só saí de lá quando eu escutei a voz da minha madrinha chamando pelo cachorro que eles tinham e que de manhã a primeira coisa que ela fazia era dar comida a ele. E ela ficou toda assustada quando me viu sair de dentro do banheiro. Porém, nesse tempo que eu fiquei ali dentro, esperando dar a hora certa para sair, eu escutei uns barulhos muito feios, como se fosse galinha gritando de madrugada. Minha tia não criava galinhas, mas uma vizinha sim. Então, minha tia foi correndo até a casa dela para relatar, né, o que eu havia escutado e tudo mais. E elas foram até o galinheiro e eu fui junto. Chegando lá, Leandra, não tinha uma galinha viva para contar a história. Eu relatei para todo mundo o que eu tinha escutado enquanto estava no banheiro, mas, como eu disse, eu não tive coragem de sair para ver o que era. Então, não posso dizer com toda a certeza do mundo que realmente era o tal do chupa-cabra. Mas, pelo jeito que as galinhas estavam, sabe, o corpo delas,
alguma fera bem terrível atacou elas de madrugada. E olha, a julgar pelo barulho que as pegadas faziam e pela forma como o chão em volta do banheiro ficou, acredito eu que era algo muito grande e muito pesado. E eu, durante muito tempo, ficava assim, fechando os olhos e imaginando aquela fera conseguir entrar dentro do banheiro e me pegar, pois parecia ser muito grande. E só de lembrar me dava calafrios horríveis. Bom, Li, esse foi o meu relato, espero muito que leia e que acredite em mim. E aí o relato acaba por aí, e gente, é claro que eu acredito, né? Gente, se eu não acreditasse em relato sobrenatural, eu não contaria. Eu acho muito engraçadinho quando vocês falam que espera que eu acredite, é óbvio que eu vou acreditar. Mas gente, que doideira, né? Esse negócio de chupacabra, durante muito tempo aterrorizou muitas regiões do Brasil, né? Hoje em dia, até que é um pouco mais difícil a gente ver as pessoas falando sobre o chupacabra. Parece que foi um negócio que veio assim, mas que depois parou, sabe? Hoje em dia você não vê mais com tanta frequência. Você pode ver que o relato desse menino deve ser um relato um relato antigo. Então assim, antigamente, porque a minha mãe também já me contou algumas vezes que antigamente lá na chácara, de vez em quando ele aparecia, esse tal de chupacabra, né? E que hoje em dia não é tão frequente mais, né? A frequência com que ele aparece diminuiu. Mas será que de repente também é um tipo de lobisomem, né? Um tipo diferente de lobo? Pode ser isso também, né? Mas enfim, muito obrigado por ter enviado. O nosso próximo relato se chama O Corpo Seco. Olá, Leandra, tudo bom com você? Aqui na região onde eu moro, tem uma lenda muito famosa, que é a lenda do corpo seco. Em várias regiões tem essa lenda, porque para quem não sabe, o corpo seco é um homem muito ruim que morava em determinado local. E depois que ele morre, ele era uma pessoa tão ruim que a terra, o inferno, nenhum lugar quis ele. E acaba que ele fica por aí, pairando e assustando ainda aquela localidade que ele morava antes. Bom, dito isso, aqui na região onde eu moro, tem uma lenda que isso aconteceu com um fazendeiro. Que ele era uma pessoa tão, mas tão ruim, que depois que morreu, nem o inferno o quis. E por isso ele ficava assombrando essa tal fazenda, que acabou ficando abandonada, já que passava na mão de um e de outro e ela nunca ia para frente, justamente por conta de coisas sobrenaturais que aconteciam nela. Até que um dia, eu e uns amigos decidimos ir nesse tal lugar para ver se era assombrado mesmo. Queríamos dar uma explorada no lugar e colher umas frutas que tinha na propriedade. Por se tratar de um lugar assombrado, ninguém colhia as frutas que dava nesse lugar, então na maioria das vezes elas ficavam no pé estragando. E bom, fomos até a propriedade, de fato sentimos uma energia um pouco estranha naquele lugar. Mas nada muito assim fora do comum aconteceu. Colhemos ali as mangas, que nossa maior intenção mesmo era ir até lá para poder colher as mangas, e retornamos. Quando eu cheguei em casa, minha mãe perguntou da onde eram aquelas mangas e eu contei. Ela não gostou nem um pouco de saber que eu tinha levado para dentro de casa mangas colhidas naquele lugar. Ela disse que não só a terra, mas tudo que vinha de lá era amaldiçoado pelo corpo seco. E assim, eu falei com ela que em partes eu acreditava na lenda, mas em partes não, já que a gente havia ido lá, passamos praticamente a tarde toda num lugar e não aconteceu nada de ruim com a gente. Mas falei com ela que as mangas eram minhas e que se ela não gostava era só ela não comer. Ela me repreendeu muito, Leandra, brigou comigo e disse que essas coisas não funcionavam assim. Que eu deveria ter consideração por todos em casa e não ficar levando esse tipo de coisa para dentro de casa. Nesse momento, eu achei assim que ela estava exagerando um pouco, porque era só manga, sabe? Nada demais. Eu não peguei nenhum objeto da propriedade, sabe? Nenhum bem pessoal que tinha ali. Era só uma fruta. Só que eu estava completamente enganado. E a minha mãe, para variar, estava certa. Eu acordei de madrugada com muita sede e fui até a cozinha. As mangas estavam em cima da mesa, em uma tigela onde minha mãe costumava colocar frutas.
Leandra, quando eu chego na cozinha, eu tomo um baita susto que eu não sei como eu não infartei. Tinha um homem com roupas de época, mas assim, com uma aparência muito feia, como se estivesse muito bravo com alguma coisa. Na hora, eu logo comecei a gritar o meu pai porque eu achei que alguém tinha invadido a nossa casa. Só que, Leandra, a voz não saía. Era como se eu estivesse tendo uma paralisia do sono, mas eu não estava dormindo, sabe? Eu estava acordado, eu caminhei até a cozinha. E aí, aquele homem, com aquela aparência de bravo, começou a brigar comigo. Sim, ele falava várias coisas ruins, me acusando de roubo, dizendo que eu havia roubado as frutas dele. E que se eu fizesse isso mais uma vez, as coisas não iam ficar assim e que eu ia me arrepender amargamente. Depois que ele disse essas coisas, aquilo desapareceu bem na minha frente, igual fumaça. Na mesma hora, eu abri a janela da cozinha e sameei as mangas longe. O mais longe que eu conseguia tampar, eu tampei elas. Bom, fui correndo para o meu quarto depois disso. E na manhã seguinte, a minha mãe estranhou que as mangas não estavam mais ali e perguntou se eu havia comido todas elas durante a madrugada e ficou preocupada porque era muita manga. E aí eu contei para minha mãe o que tinha acontecido. Ela riu e ainda disse bem feito. Naquele dia eu não fui a única pessoa que levei manga para casa. Meus outros amigos que estavam comigo também. E eu perguntei se tinha acontecido alguma coisa de estranha com eles. E assim, eles não presenciaram tipo corpo seco na cozinha da casa deles igual eu. Mas com eles aconteceram algumas coisas sinistras, como passar mal depois de comer a manga, ter pesadelos terríveis com um homem muito bravo e que parecia muito com um homem que esteve em minha casa. Bom, eu que não acreditava muito nesse tipo de coisa, passei a acreditar e até hoje passo longe daquela propriedade. E aí o relato acaba por aqui. E nossa, esse negócio de corpo seco também é outra lenda, assim, que é muito popular no Brasil todo, né? Tipo, essa questão, né, de um homem muito ruim falecer e aí o lugar ficar muito assombrado. Pelo lado, lá para os lados do Paraná também é uma lenda muito forte. Para lá tem muito. Eu assisto muito no YouTube uns criadores de conteúdo que é de lá e que filmam, né, lugares que são assim assombrados pelo corpo seco e tudo mais. Então assim, é um lugar que tem muitas lendas também. Mas um grande beijo. Muito obrigada por ter enviado agora. E assim, gente, essa coletânea fica por aqui. Lá no Instagram eu tinha até prometido que ela seria maior, que ela teria 2 horas de duração, mas não deu porque hoje eu estou testando este microfone novo e ele já tá apitando de bateria fraca. É a primeira vez que eu tô usando ele, então eu não tipo, eu tenho que me acostumar melhor com ele, mas eu sei que mais de 1 hora a coletânea vai dar, então assim, espero que vocês gostem. Sei que não foi o que eu prometi lá no Instagram, mas é aquilo, né? É a primeira vez hoje que eu tô usando esse microfone, ele já tá apitando aqui, eu acho que dá pra vocês verem. Ele tá apitando vermelhinho, então ele vai descarregar a qualquer momento, pelo menos esse aqui ainda avisa, porque o outro ele descarregava e foda-se, só depois que eu ia ver. Então eu espero que esteja pelo menos captando esse finalzinho do vídeo. E é isso, ó, um grande beijo a todo mundo que assistiu até o final, a todo mundo que enviou os relatos. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.